moçada, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez, e queridos, hoje nós vamos fazer exercícios do seu livro, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 da segunda apostilinha, onde nós estamos aplicando as leis da dinâmica. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Então, na primeira aula, a gente vai fazer exercícios do capítulo 2, que são conceitos primários da primeira lei e da terceira lei. Vem comigo. Bom, galera, já estamos aí colocando aqui no quadro a visualização dos primeiros exercícios das aplicações da lei de Newton. Bom, o número 1 do Sistematizando diz o seguinte: na figura abaixo, identifique todas as forças que estão atuando sobre o bloco que repousa sobre a mesa. E identifique também as reações a essas forças. Bom, sobre o bloco atuam algumas forças. Primeira força que atua aqui no bloco é a força peso. Lembrando que essa força peso é o produto da massa pela gravidade. E também aqui no bloco está atuando uma força que nós chamamos de força normal, que está aqui para cima. Então, tecnicamente, no bloco, nesse pontinho B aqui, nós temos a presença de duas forças. Quais são as forças? A força peso, que é a força com que a Terra puxa o bloco para baixo, e, evidentemente, que é a força normal, que é uma força de reação ao contato, que nós vamos chamar de força normal. Agora, essas forças aqui, nessa situação, têm o mesmo módulo. Então, eu posso falar que o módulo do peso vai ser igual ao módulo da força normal. Realmente, eles são iguais. Agora, eu posso falar que elas se anulam? Não, de maneira nenhuma, porque elas são forças oriundas de fontes diferentes. O peso é a Terra faz no bloco. A força normal é a força com que a mesa faz no bloco. Então, são forças de naturezas o quê? Diferentes. Essa força peso, tecnicamente, ela se anula com a força menos peso, que é a força que o bloco puxa a Terra. Se a Terra puxa o bloco puxa a Terra com a mesma força. Tecnicamente, aqui, essa força normal se anula com a força menos normal que está aqui para baixo, ó. Tecnicamente, se o bloco faz uma força para baixo na mesa, a mesa faz uma força para cima no bloco. Então, no bloco atuam duas forças, a peso e a normal. Porém, são oriundas de fontes diferentes. Importante esse comentário aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos ao próximo exercício aqui, ó, que é o exercício número 5, também do Sistematizando, que diz o seguinte: 6 pessoas brincam de cabo de guerra, como mostra a figura abaixo. As pessoas de laranja exercem uma força de 8 newtons. Então, as pessoas de laranja exercem uma força de 8 newtons. Enquanto que as demais pessoas exercem uma força de 9 newtons. Então, as outras, força da branca e da azul, ambas são 6 newtons. Correto? Sobre a situação, responda. Bom, letra A. Qual é a força resultante sobre a corda? Bom, querido, vamos analisar aqui. Olha para cá. Aqui eu tenho uma pessoa de laranja que puxa a corda para cá com 8 newtons. Eu tenho uma pessoa de branquinho aqui que puxa a corda para cá com 6 newtons. E essa pessoa que puxa a corda para cá de azul também com 6 newtons. Ou seja, a força resultante para a direita é esse somatório. 6 mais 6 mais 8. Na verdade, aqui o Tiago errou. Olha só, não é 6 newtons, é 9 newtons. Agora que eu percebi isso aqui, ó, é 9 newtons. Correto? Então, vou arrumar aqui, ó, não vai ficar o valorzinho errado. O valorzinho verde são 9 newtons. As demais puxam com a força de 9 newtons. Tiago errou ali, tá? Desculpa ali. Então, alteração aqui, o que acontece? A força resultante para a direita
Vai ser 9 mais 9 mais 8. 9 mais 9, 18. 18 com 8, 26. Então, para cá vai ser 26 newtons. As pessoas que estão do lado esquerdo vão puxar para a esquerda, ou seja, esse puxa para cá também com 8 newtons, que é a força de laranja, e os demais puxam também para a esquerda aqui, ó, com uma força de 9 newtons. 9 newtons, 9 newtons. Evidentemente que a força aqui para a esquerda resultante vai ser 9 mais 9 mais 8, que mais uma vez vai dar 26 newtons. Ou seja, na letra A, qual é a força resultante? Essa força resultante na corda vai ser zero, porque eu tenho um grupo puxando para a direita com 26 e um grupo puxando para a esquerda também com 26. Essas forças vão se anular, porque uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Você pode considerar o sentido que você quiser. A força resultante vai ser zero. Então, letra B. A corda está parada ou em movimento? Querido, como a força resultante é igual a zero, quer dizer que esse corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, que é o que nós chamamos de lei da inércia. Se nesse corpo não existe força resultante, eu posso afirmar que esse corpo está em repouso, se ele estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Se inicialmente começou, a corda está parada e a gente aplica essas forças, não vai haver movimento, vai estar em repouso. Se a corda já está andando no sentido, evidentemente vai continuar o movimento nesse sentido, em movimento retilíneo uniforme. Isso é a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. Bom, queridos, exercício número 6, bem simples e objetivo. Uma caixa está em equilíbrio sobre uma superfície, como mostrado nas três situações. Letra A. Faça um diagrama com as forças aplicadas em cada situação. Bom, querido, aqui eu tenho algumas forças. Primeiro, aqui eu tenho a força peso, que puxa o bloquinho para baixo. Como ele está em contato com a superfície vai fazer uma força aqui para cima, que nós chamamos de força normal. Evidentemente, se está em equilíbrio, acontece apenas peso e normal. A situação está mostrando blocos em equilíbrio. Ok? Querido, o que acontece aqui? Aqui nós também temos uma força de equilíbrio. Então, o que acontece? Aqui para baixo, nós temos a força peso. Evidentemente, se está em equilíbrio, aqui para cima tem então um atrito, que nós vamos chamar de força de atrito. Então, se está em equilíbrio, é porque isso aqui mantém equilíbrio. Evidentemente que o bloco está em contato com a superfície vai estar em contato aqui, ó, que nós vamos chamar de força normal. Correto? Então, eu quero as forças, né, aplicadas no bloquinho em cada situação. Então, isso aqui é a segunda situação. Lógico que se o bloco está apoiado na parede, o bloco também faz uma força na parede que é a menos normal, mas não precisa representar. Estou representando apenas que atua no bloco. Ok? Tiago, aqui eu preciso representar a força de atrito aqui? Bom, aí a gente pode representar ou não. Não sei se está atrito, se tem atrito. Mas, se tiver, não vai fazer isso aqui entrar em movimento, do mesmo jeito. Força de atrito só existe se eu faço uma força contrária ao movimento. Beleza? Então, não precisa representar. Aqui na terceira situação, nós temos aqui para baixo, olha, a força peso. Lembrando que a força peso atua sempre para o centro da Terra. Então, essa força peso vai estar mais ou menos nessa direção aqui. Bloco está em contato com a superfície, então a superfície executa aqui no bloco uma força que nós vamos chamar de força normal. Se o bloco está em equilíbrio, de novo, olha, situação de equilíbrio, é porque ele impede o movimento. Aqui, nesse caso, eu sou obrigado a representar a força de atrito. Tiago, mas o que faria esse bloco descer aqui? Seria a decomposição do peso, que eu teria que decompor isso aqui em peso tangente, que é o peso que faz o movimento,
e peso normal. Só que essas forças de azul, que é a decomposição, eu não preciso esquentar a cabeça com ela, porque não são forças que atuam sobre o bloco. É apenas uma decomposição dessa força-peso. Parte faz o movimento e parte vai fazer o contato com a superfície, que é essa força normal aí. Beleza? Agora, letra B. Podemos afirmar que a força normal é a força de reação à força-peso? A resposta é não. Por quê? Porque são de origens diferentes. Ou seja, o que eu posso afirmar? Que a força-peso é uma força de origem gravitacional e que a força normal é uma força de origem de contato. Então, são forças de origens diferentes, são aplicadas por corpos diferentes ou por objetos diferentes. Então, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Claro que nessa primeira situação, eu posso considerar que o módulo da força-peso vai ser igual ao módulo da força normal. E na terceira situação vai ser igual? Lógico que não. A normal vai ser diferente da força-peso. Beleza? Então, isso também é importante para a gente entender o conceito dessa representação do diagrama de forças que atuam em cada um desses blocos. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, na primeira situação, apenas peso e normal. Na segunda situação, nós temos, como há um equilíbrio, o peso se equilibrando com a força de atrito e essa força normal se equilibrando com uma possível força que a gente faz para cá, que aí não me interessa quem é essa força aqui para representar. Beleza? Pode ser que essa normal também tenda a zero se eu só solto o objeto ali. Ok? Agora, se não entra em movimento é porque o peso é igual à força de atrito. Beleza? E na terceira situação, a gente vai ter uma aulinha apenas de plano inclinado na semana que vem, para você entender essas situações sem grandes problemas. Bom, próximo exercício da nossa aula, Frefré, Nenete, Titi e Cocô, é o exercício de número 3, que diz o seguinte. Um lustre está pendurado ao teto como ilustra a figura. Faça um desenho das forças que atuam sobre o lustre e o fio. Então, presta atenção. Vamos no lustre. Aqui está o lustre. Nesse lustre vão atuar 3 forças. Primeiro, vai atuar aqui para baixo uma força gravitacional, que nós chamamos de força-peso, que vai estar aqui para baixo. Força-peso. Agora, aqui no lustre, ele é puxado por 2 fios. Um fio para a direita, que nós vamos chamar de tração 1, que vai estar a força aqui para cima. Vamos chamar de tração 1, tração no fio 1. E uma outra força aqui, que nós vamos colocar para a esquerda, para cima e esquerda, que é essa força aqui que nós vamos chamar de T2. Evidentemente que aqui nós vamos representar essa força T2. Quando a gente chegar em noção de estática, nós vamos aprender a decompor T2 em Tx, Ty, T1 e T2, T1 em Tx e Ty, e fazer um sisteminha de equilíbrio que por enquanto não me interessa. Aqui o máximo que você poderia representar é a vertical aqui do fio, e falar que o T2 forma aqui com essa vertical um ângulozinho de 30 graus. Beleza? Por enquanto eu preciso entender as forças que atuam sobre o lustre. São essas aqui. Ficou claro? Beleza? Então esse é o exercício do sistematizando que a gente escolheu para trabalhar aqui rapidinho essa noção de diagrama de forças. Agora, nós vamos a alguns exercícios teóricos, que também é importante, da sua apostila da seção Enem Vestibulares. Primeiro exercício está assim. Assinale a alternativa a seguir que identifica a primeira lei de Newton. Aí vamos lá, queridos. Quem é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é aquela lei que nós chamamos de lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que todo corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, a não ser que sobre ele atua uma força. Então, vamos tentar entender se isso está na letra A, B, C, D ou E. Letra A. Um corpo em movimento tende a permanecer o movimento em movimento retilíneo uniforme. Não, é falso.
Ok? Quando sobre um corpo a força resultante é nula, aí sim, olha, se não há força resultante, ele tende a permanecer em repouso, se estiver em repouso, ou continuar o movimento em movimento retilíneo uniforme, se estiver se movimentando. Opa, isso aqui é verdadeiro. A letra E só fala que um corpo tende a permanecer em movimento em movimento retilíneo uniforme. Tá, beleza, mas isso não é a descrição da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é descrita pelo gabarito da letra B de bola. Letra C, um corpo tende a permanecer em repouso caso a sua velocidade seja diferente de zero em relação ao mesmo referencial. Nada a ver. Letra D, um corpo tende a permanecer em repouso ou a continuar seu movimento em trajetória retilínea caso sua velocidade seja diferente de zero em relação ao mesmo referencial. Falso. Isso aqui seria verdadeiro, permanecer em repouso ou em movimento uniforme, se a força resultante for nula, a não ser que sobre ele atue uma força, que não é no caso aí da letra D. E a letra E, um corpo pode alterar seu movimento desde que a força resultante sobre ele seja zero. Não, ele pode alterar o seu estado de movimento desde que a força resultante seja diferente de zero, e não zero. Então, também não tem ali a descrição da primeira lei de Newton, por isso que o gabarito da primeira questão da seção Enem vestibulares é a letra B de baixinho. Exercício número 3 diz o seguinte. Bom, um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação, a força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é... Então, se o pássaro está sobre a mão do garoto, vamos imaginar que aqui é a mão do garoto. Beleza? O pássaro está aqui, sobre a mão do garoto. Patinho, passarinho, bonitinho. Ah lá. Beleza? O que vai acontecer? Podemos afirmar que a força de reação que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força, aí vamos lá, letra A, da terra sobre a mão do garoto? Não. Do pássaro sobre a mão do garoto? Não. Da terra sobre o pássaro? Não. Do pássaro sobre a terra? Não. Da mão do garoto sobre o pássaro? Sim. Então, se o pássaro está em pé em uma das mãos do garoto, é correto afirmar que a força de reação que o pássaro exerce sobre a mão é a força da mão do garoto sobre o pássaro. Então, o pássaro exerce uma força na mão, a mão exerce uma força sobre o pássaro. O gabarito dessa questão é a letra E. Isso aqui envolve o que nós chamamos de terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos o quê? Contrários. Então, se o pássaro faz uma força na mão, a mão faz uma força no pássaro. Essa é a força de reação que o exercício está pedindo. Gabarito é a letra E de escola. Próximo exercício da nossa aulinha vai ser o exercício de número 4, também da parte de seção Enem e vestibulares, que diz o seguinte: desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam no avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal, em que a velocidade da aeronave se mantenha constante, eu posso afirmar que, bom, vamos lá. Letra A. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula. Letra B. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que seu peso. Letra C. A força de sustentação é maior que o seu peso. A letra E. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula. Bom, nesse caso, o gabarito é a letra D. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave tem que ser nula. Por quê? Porque eu quero que a velocidade da aeronave se mantenha constante. Para a velocidade ser constante, eu preciso que a força resultante seja zero.
Então, todas as forças que atuam sobre o corpo têm que ser zero. Desse modo, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Se ele já está em movimento, ele vai tender a esse movimento, porque a força resultante é zero. O gabarito dessa questão é a letra D. Mais uma vez, é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Assunto muito importante e que a gente precisa entender direitinho essa situação. Ok? Bom, próximo exercício, exercício de número 19, que é bem interessante, tá? Ele diz o seguinte: com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$1. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. E o da de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas o quê? Caiam. Então, eu quero saber qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1. Querido, para fazer esse exercício, nós vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar aqui que aqui você tenha a sua parede, bonitona. Aí aqui você vai colocar a moedinha de R$1, que vai ser essa partezinha verde aqui. E, evidentemente, que acima dela você vai colocar a moedinha de 10 centavos, que vai ser essa moedinha menorzinha aqui, que nós vamos colorir ela de azul. Querido, forças que atuam na moeda, para a gente equilibrar aqui, ó, aqui é a força P2, peso da moeda de 10 centavos. E aqui nós temos a força do P1. Evidentemente que aqui o P1 é o peso da moeda de R$1, P2 é o peso da moeda de 10 centavos, que foi dado lá no texto. Tá? Por enquanto não me interessa. O que acontece? Se o P2 arrasta a P1 para baixo, aqui vai acontecer uma força de atrito aqui, ó. Já vai mudar a força de cor aqui para cima, que vai ser igual ao P2. Eu vou chamar isso aqui de força 2. É a força, né, que a moeda azul está recebendo da verde. Se a azul empurra a verde para baixo, a de baixo empurra essa aqui para onde? Para cima. Então, a primeira coisa, eu tenho que falar que o F2 é igual ao peso 2. Então, o F2 é igual ao peso da moeda de 10 centavos, que é 0,05 newtons. 0,05 newtons. Ok? Agora, presta atenção. A verde é empurrada tecnicamente para baixo por essa força 2 aqui, ó. A mesma força que ali está para cima, só que atua em corpos diferentes. A faz em B, B faz em A. Beleza? Evidentemente que alguém impedindo o movimento aqui é a força de atrito. Força de atrito. O que acontece? No sistema verde, essa força de atrito aqui, ela vai ser igual ao peso da 1 mais o valor da F2. Então, o que vai acontecer? Essa força de atrito vai ser o peso da 1. O peso da 1 está aqui, ó, é 0,09, mais o F2. O F2 eu acabei de descobrir que é o 0,05. Calculando isso aqui, eu vou chegar que a força de atrito, então, para manter em equilíbrio, é de 0,14 newtons. Ou seja, o gabarito dessa questão de número 19, é a letra E de escola. Vamos só, de novo, entender esse diagrama de força aqui. Quando a gente faz, né, o raciocínio da força 2 aqui em cima, você entende, olha para cá. A moedinha 2 empurra a moedinha 1 para onde? Para baixo. Estou pressionando ali, fazendo a força tecnicamente para baixo, que aqui é o F2, mas na moeda verde. A moeda verde faz uma força contrária azul, ou seja, para cima. Então, a moeda azul está em equilíbrio, porque a força 2 é igual ao peso 2. E a moeda 1, verde, está em equilíbrio, porque F2 mais P1 tem que ser igual à força de atrito. Então, P1 mais F2 tem que ser igual à força de atrito, a situação de equilíbrio, onde nós vamos chegar no valorzinho da força de atrito desse exercício. Exercício interessante.
que eu gostaria de saber se você entendeu. Se não, é interessante a gente perguntar na próxima live, porque isso aqui é um exercício simples, mas que gera uma boa discussão de interpretação física dessas forças, porque elas atuam em corpos diferentes. Isso é muito importante a gente perceber. Beleza? Bom, vamos agora à última parte de exercício da nossa aula, continuando na sessão de Enem vestibulares. Bom, o exercício 23 é um exercício interessante, onde vale a pena a gente pensar no exercício como uma análise vetorial. Um corpo está submetido à ação de duas forças, com intensidade 5 newtons e 4 newtons. Então, aqui eu tenho um corpo, pontinho, eu tenho sobre ele duas forças. Uma força de 5 newtons para cá e, hipoteticamente, uma força de 4 newtons para cá. Não me interessa absolutamente quais são as direções, só me interessa que o ângulo entre eles é igual a 60 graus. Você aprendeu na lei da física, lá no ensino médio, que o vetor resultante, força resultante ao quadrado, é dado por F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado mais duas vezes o F1 vezes o F2 vezes o cosseno θ. Isso aqui é a lei para se calcular a força resultante quando o corpo é submetido a duas forças que formam um ângulozinho total. 60 graus, ou 30 graus, ou 45, ou θ. Beleza? Essa lei é importante você guardar, porque vai cair na nossa prova. Você aprendeu isso aqui em análise vetorial lá no primeiro ano, nono ano. Isso aqui vai ser uma revisãozinha bem básica aqui. Então, para calcular a força resultante, eu vou chegar aqui a força resultante ao quadrado é igual. Bom, o F1 vai ser 5 ao quadrado. O F2 vai ser 4 ao quadrado. Mais duas vezes o F1, que é 5, vezes o F2, que é 4. Vezes o cosseno de 60, que eu vou deixar o ângulozinho indicado ali. Fazendo a continha, a força resultante ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 que multiplica 5 vezes 4 vezes 20, vezes o cosseno de 60. Alô, você, o cosseno de 60 graus vale meio. Esse valorzinho a gente tem que saber, coloca ali o meio. Repara que eu não multipliquei o 2 aqui, ó. Por quê? Porque esse 2 ali vai cortar com o 2 de baixo. Não vai cortar. Então, nós vamos chegar que a força resultante ao quadrado vai ser igual a 25 mais 16 mais 20. 25 mais 16 mais 20. 20, 30, 40, 51, 61. Então, nós vamos chegar que essa força resultante é a raiz quadrada de 61 newtons. O gabarito dessa questão é a letra C de carneirinho. Muito simples, muito fácil. E a gente não pode errar esse tipo de exercício. Beleza? Então, a força resultante ali é dado por essa formulinha aqui, ó. Quando nós temos vetores que formam um ângulozinho alfa ou um ângulozinho θ, nós temos que usar essa lei vetorial que você já aprendeu lá no seu ensino básico. Aqui apenas uma recordação disso aí por enquanto. Beleza, queridos? E agora o nosso último exercício, exercício de número 26, que diz o seguinte. Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade em Júpiter equivale a 25 metros por segundo ao quadrado. 2,5 vezes maior do que a aceleração na Terra. Ou seja, a gravidade em Júpiter é 2,5 vezes a gravidade da Terra. Se em Júpiter é 25 é 2,5 vezes a gravidade da Terra. Nós vamos chegar nesse exercício que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, nós já sabíamos disso, é apenas uma análise aí que ele está falando. Aí ele diz o seguinte, se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 newtons, então, peso na Terra é a massa vezes a gravidade na Terra. O peso na Terra é 800.
Isso é igual à massa da pessoa, que não muda, vezes a gravidade da Terra, que é 10. 800 por 10, a massa da pessoa é 80 quilos. Então, quantos newtons essa pessoa pesaria em Júpiter? Claro, considere a gravidade da Terra 10. Nós achamos pelo dado que ele deu aqui. Então, qual é o peso dessa pessoa em Júpiter? Aí presta atenção. O peso dessa pessoa em Júpiter é a massa vezes a gravidade em Júpiter. Então, o peso dessa pessoa em Júpiter vai ser a massa dela, que não mudou, que continua sendo 80, vezes a gravidade de Júpiter, que vale 25. Então, nós vamos chegar que o peso dessa pessoa lá no planeta Júpiter é de 2.000 newtons. Então, você não tem um peso, uma massa maior ou menor quando você muda de planeta. A sua massa é a mesma. O que muda é a gravidade, ou seja, o seu peso. Na Lua, como a gravidade é muito menor que a da Terra, 6 vezes menor, você anda flutuando, quase que flutuando. Por quê? É como se você fosse uma folha de papel caindo aqui na Terra. O seu peso é baixo. Beleza, queridos? Então, atenção a esse tipo de exercício que é muito importante na hora do seu vestibular. É importante a gente observar que aqui nós só usamos conceitos de força. Representar força, entender que para toda ação existe uma força de reação e que essa força, peso, é massa vezes gravidade. Na segunda aula, nós vamos aplicar agora o conceito de força resultante em bloquinhos, com atrito ou sem atrito, em plano horizontal. Vamos à próxima aula já já. Beijo do Titi. Bye, bye.